Olá! Hoje aprenderemos sobre a Revolução Industrial, as suas fases e suas causas. O que foi a Revolução Industrial? Foi um processo de grandes transformações econômicas e sociais que começou na Inglaterra no século XVIII. O modo de produção industrial se espalhou por grande parte do hemisfério norte durante o século XIX e início do século XX. O que chamamos de Revolução Industrial é o processo que levou à substituição de ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e de modo de produção doméstico, ou artesanal pelo sistema fabril, que são as fábricas. O advento da produção em larga escala mecanizada deu início à transformação dos países da Europa e América do Norte. Estas nações se transformaram em predominantes indústrias e suas produções se concentraram cada vez mais nas cidades. Sobre as causas da Revolução Industrial, a expansão do comércio internacional do século XVI ao século XVII trouxe um extraordinário aumento da riqueza para a burguesia. Isso permitiu a acumulação de capital capaz de financiar o progresso técnico e alto custo das instalações das indústrias. A burguesia europeia, assim enriquecida, passou a investir na elaboração de projetos para aperfeiçoamento das técnicas de produção e na criação das máquinas para a indústria. Logo verificou-se que se obtinha maior produtividade e se aumentavam os lucros quando se empregavam máquinas em grande escala, o que torna a Inglaterra pioneira na Revolução Industrial. Logo após as revoluções inglesas, que foi a Revolução Gloriosa, Civil e Puritana, a Inglaterra conseguiu domar completamente a sua burguesia parlamentar. E também por ter um grande acúmulo de capitais, isso permitiu se tornar à frente no movimento da Revolução Industrial. As consequências da Revolução Industrial. O longo caminho de descobertas e invenções foi uma forma de distanciar os países entre si no que diz respeito ao poder econômico e político. Afinal, nem todos se industrializaram ao mesmo tempo, permanecendo na condição de fornecedores de matérias-primas e produtos agrícolas para países industrializados. Essas diferenças marcam até hoje as nações do mundo, que são divididas em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Uma das maneiras de medir se um país é avançado é avaliar o quanto ele é industrializado. Agora, dando início às fases da Revolução Industrial. Foi na Inglaterra que o fenômeno da industrialização... Dando início às fases da Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução Industrial, mais conhecida como a Primeira Revolução Industrial, começou em meados do século XVIII e do século XIX. Sua principal característica foi o surgimento da mecanização, que operou significativas transformações em quase todos os setores da vida humana. Na estrutura socioeconômica, fez a separação definitiva entre o capital, representado pelos donos do meio de produção, e o trabalho, representado pelos assalariados, o que significa que os assalariados eram os trabalhadores e os donos eram os burgueses. Isto eliminou a antiga organização dos grêmios ou guildas, que era o modo de produção utilizado pelos artesãos. Desta maneira, surgem-se as primeiras fábricas, que abrigam no mesmo espaço muitos operários. Cada um devia operar uma máquina específica para realizar sua tarefa. E lá naquela época, tanto as mulheres quanto as crianças eram usadas como mão de obra barata nas fábricas inglesas. As crianças tinham um ótimo papel importante porque elas conseguiam entrar em pequenas áreas que grandes mineradores não conseguiam, e isso trazia grandes quantidades de carvão. Devido à baixa remuneração, condições de trabalho e de vida subhumanas, os operários se organizam. Desta forma, associaram-se a organizações trabalhistas em sindicatos para reivindicar melhores condições de trabalho e aumento de salários. A mecanização se estendeu do setor têxtil para a metalurgia, transportes, agricultura, pecuária e todos os outros setores da economia, inclusive o cultural. A Revolução Industrial estabeleceu a definitiva supremacia burguesa na ordem econômica. Ao mesmo tempo, acelerou o êxodo rural, o crescimento urbano e a formação da classe operária. Era o início de uma nova época, onde a política, a ideologia e a cultura gravitavam em dois polos, a burguesia industrial e a financeira e o proletariado. A burguesia industrial era aquela nova criada. As fábricas empregavam um grande número de trabalhadores. Todas essas inovações influenciaram a aceleração do contato entre culturas e a própria reorganização do espaço do capitalismo. Nessa fase, o Estado passou a participar cada vez mais da economia, regulando crises econômicas e o mercado, criando uma infraestrutura em setores que exigiam muitos investimentos. Agora vamos falar da segunda fase da Revolução Industrial.
A partir do final do século XIX, período conhecido como a fase da livre concorrência, fica para trás o capitalismo e se tornava cada vez menos competitivo e mais monopolista. Empresas ou países monopolizavam o comércio. Era a fase do capitalismo financeiro ou monopolista marcada pela Segunda Revolução Industrial. Nesta época, o Império Alemão surge como grande potência industrial. Com a abundância do minério de ferro e uma cultura militar, os alemães, capitaneados pela Prússia, fazem reformas políticas e econômicas que vão unificar o país e dotá-lo de uma indústria poderosa. Desde então, se estabeleciam as bases do progresso tecnológico e científico, visando a invenção e o constante aperfeiçoamento dos produtos e técnicas para melhor desempenho industrial. Abriam-se as condições para o imperialismo colonialista e a luta de classes, formando as bases do mundo contemporâneo. Olá, galera! Eu sou Carla Guimarães e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre a terceira fase da Revolução Industrial. Bom, a terceira fase da Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Informacional, por causa dos seus avanços tecnológicos, começou em meados do século XX, um momento em que aparece como verdadeira modernização de indústrias. Isso ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, e abrange o período que vai de 1950 e vem até a atualidade. A Revolução Industrial ficou conhecida por seus avanços tecnológicos e científicos na A terceira Revolução Industrial ficou conhecida por seus avanços tecnológicos e científicos na indústria, mas também abrange processos na agricultura, na pecuária, no comércio e na prestação de serviços. Assim, na indústria foram dispensados a mão de obra humana e passaram a depender mais de máquinas para fabricar seus produtos. Taylorismo. O que foi? Foi um sistema de gestão de trabalho baseado em diversas técnicas para o melhor aproveitamento da mão de obra. Se caracterizava por enfatizar a eficiência operacional das tarefas realizadas, na qual buscava extrair o melhor rendimento de cada funcionário. Portanto, é um sistema de racionalização do trabalho, concebido aos moldes científicos. Dessa maneira, cada aspecto do trabalho deve ser estudado e desenvolvido cientificamente. Devemos salientar que o Taylorismo não está preocupado com inovações tecnológicas, mas sim com a possibilidade de controlar a linha de produção. O Taylorismo faz referência ao engenheiro estadunidense Frederick Taylor, que é considerado um dos fundadores da administração científica. Baseando-se na observação de métodos de trabalho dos operários, descobriu que, sob um ritmo de trabalho controlado, os operários eram muito mais produtivos. As inovações do Taylorismo. O Taylorismo emprega basicamente 5 princípios do saber. Substituição de métodos baseados na experiência por metodologia cientificamente testada. 2. Seleção e treinamento rigoroso dos trabalhadores, de modo a descobrir suas melhores competências, as quais devem ser continuamente aperfeiçoadas. 3. Supervisão contínua do trabalho. 4. Execução disciplinada das tarefas, de modo a evitar desperdício. 5. Fracionamento do trabalho na linha de montagem para a regularização às funções produtivas de cada trabalhador, diminuindo assim a sua autonomia. Taylorismo e o Fordismo inspiram Henry Ford a melhorar a produção de seus automóveis. Taylorismo não é um modelo produtivo, e sim uma análise teórica de organização do trabalho e de administração. Assim, o empresário poderia reduzir o custo e maximizar os lucros.
Por parte de Ford, outros empresários vão levar essa ideia às suas fábricas e tornar a produção mais eficiente com a especialização do trabalho. As críticas ao Taylorismo se dá por tendo em vista que a busca do máximo trabalho, aproveitamento da força produtiva, acaba ignorando certas necessidades básica dos trabalhadores, a qual passa a se sentir explorado e insatisfeito. Consequentemente, estes trabalhadores passam a ser vistos como peça descartável do sistema, e isso gerou oposição dos trabalhadores à aplicação do Taylorismo. Fordismo é o nome dado ao sistema de produção industrial. O Fordismo é caracterizado pela aplicação extraordinária e eficaz da linha de montagem semiautomática de uma gestão diferenciada de trabalho e da produção em larga escala. O objetivo fundamental da criação e implementação do Fordismo foi a redução dos custos de produção e a consequente redução dos preços dos produtos, ampliando assim o acesso a um maior número de consumidores e aumentando os lucros da empresa. O Fordismo foi um sistema produtivo empregado durante a chamada Segunda Revolução Industrial. Consolidou-se no primeiro período após a guerra e garantiu o crescimento econômico de vários países desenvolvidos na Europa nesse período.